Celebramos a solenidade de Pentecostes, fazendo memória deste acontecimento que deu início à nossa igreja. Os textos bíblicos que ouvimos nos mostram como foi este acontecimento. É uma tentativa de dizer o que aconteceu naquele dia, quando estavam reunidos no cenáculo os apóstolos e a Virgem Maria. Alguns sinais dos textos bíblicos, como por exemplo um vento forte que soprou naquele lugar, o vento que entrou naquele espaço e ventilou. As portas se abriram, janelas se abriram. Uma representação do novo que vem neste vento impetuoso. Porque antes deste vento estavam de portas fechadas. Portas fechadas, janelas fechadas, com medo. Tudo isso mostra que ainda não haviam compreendido qual seria a missão e como realizar esta missão. Aqueles homens estavam ali e traziam no coração a força do Evangelho, traziam no coração o desejo de continuar o que Jesus havia iniciado. Mas como fazer isso, se após a morte de Jesus, eles estavam sendo perseguidos? Eles estavam com medo de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Então, como seguir em frente? Não sabiam. Por isso, tudo fechado. A mente ainda fechada. Pensamento ainda fechado. Vem este vento para ventilar os pensamentos. E de tal forma que algo ali já começa a se modificar. O Espírito Santo que vem em forma de línguas de fogo. A língua nos lembra a comunicação. E não uma comunicação tímida. Não uma comunicação de quem estava ali com medo. Mas vem em forma de línguas de fogo. É uma comunicação que brota num coração que se incendeia. É um fogo que dinamiza. É uma palavra, é o desejo de uma palavra que possa alcançar e purificar como o fogo purifica. É o desejo de uma palavra que precisa ser anunciada, que não pode permanecer calada. Olha os movimentos que acontecem ali naquele lugar. Assim nós vamos compreendendo a mudança que aconteceu. Porque a gente consegue imaginar o antes e o depois. E esta imaginação vem meio do texto bíblico. O antes e o depois. Também, após este vento impetuoso, após descer sobre eles as línguas de fogo, começam a falar
cada um na sua língua, e todos se entendem. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo estava despertando era a quebra de todas as diferenças. Porque ali estavam reunidos em Jerusalém, em torno do cenáculo, pessoas vindas de todas as partes, judeus, não judeus, prosélitos, gregos, pessoas vindas de todas as partes. E havia a compreensão de que Jesus primeiramente tinha vindo para os seus, os judeus. E havia ali, ainda na igreja nascente, logo após a morte e ressurreição de Jesus, as grandes discussões de quem deveria receber o anúncio do Evangelho, de quem poderia participar daquela comunidade nascente. O Espírito Santo mostra que Ele age em todos e que não existe distinção de pessoas, e que o Evangelho deve ser anunciado numa única língua, que os cristãos devem falar uma única língua, que é a linguagem do amor. Todos entendem, porque a linguagem do amor é aquela que nos une, é aquela que nos aproxima, é aquela que nos faz viver nas nossas diferenças, mas aprendendo a lidar com elas. A linguagem do amor é sinônimo de todas as coisas boas que possam brotar das atitudes humanas, e tudo aquilo que é bom serve para todos, e todos nós sabemos acolher o que é bom, e também sabemos oferecer aquilo que é bom. Das leituras que ouvimos, o Espírito Santo que traz a unidade na diversidade, e que é aquele que nos transmite os 7 dons. Unidade na diversidade. Ninguém é igual. Nós não somos iguais. Até mesmo participando da mesma família, tendo a mesma educação, não somos iguais. Até mesmo crescendo juntos, convivendo, não somos iguais. Há sempre aquele momento em que se manifesta a diferença. A diferença no comportamento, na personalidade, a diferença no seu modo de ser, e também a diferença daquilo que nós vamos assimilando da vida. Cada um tem uma forma de compreender a vida. Ninguém pensa igual, e ninguém assimila igual todas as coisas. O grande desafio é aprender a conviver com esta diversidade, permanecendo na unidade. E este grande desafio é de todos os dias e de todos os tempos. Foi no tempo dos apóstolos e continua sendo no tempo de hoje. Foi na igreja nascente e continua na igreja até hoje. O cristão, ele é chamado a olhar para si mesmo, a partir das suas realidades mais próximas, aquilo que nos envolve, nos cerca, aquilo que todos os dias nós estamos convivendo, nossa família, nosso trabalho, nossos amigos. O cristão é convidado a olhar para o mundo nesta dimensão mais extensa e dar em todas essas realidades
o seu testemunho, o testemunho de quem não cultiva a diferença que separa, a diferença que divide, não cultiva a diferença que discrimina, que não cultiva a diferença que alimenta o ódio, a diferença que exclui. O cristão, ele precisa compreender todas as diferenças e acolhê-las no mesmo sentimento. Precisamos todos estarmos unidos. E unidos para quê? Unidos para que o amor de Cristo e o amor de Deus seja presente. Essa diferença, a diferença que existe, ela não pode ser destacada como algo ruim, mas entendida como diversidades. E nesta diversidade, nos acolhermos e nos amarmos na força daquele que nos amou desde sempre e que nos trouxe a força do amor do Pai. Somos revestidos dos dons. Os dons enunciados em 7, mas sabemos que o 7 no texto bíblico é um número perfeito, que significa a perfeição. Então o Espírito Santo nos traz a perfeição dos dons. Ou seja, ninguém pode dizer que não tem um dom. O Espírito Santo deu dons para todos. O que nós podemos é não desenvolver estes dons. O que podemos é não partilhar os nossos dons. Não querer reconhecer que eles estão presentes em nós. E portanto vamos nos acomodando. Escolhemos um modo de viver e viver a nossa fé e viver nossa presença neste mundo, e vamos nos acomodando. Quando lembrados dos dons do Espírito Santo, isto é para nos desinstalar, sair desta posição de conforto que a gente escolhe e vai tocando, para sermos mais ousados e podermos oferecer um pouquinho mais daquilo que temos para oferecer. Quantas coisas nós deixamos de oferecer? Quantas coisas as pessoas ainda não experimentaram em nós e que nós temos? Quantas coisas? A nossa alegria. Quantas coisas? A nossa capacidade de conviver, de se relacionar, de levar uma palavra, de ter um gesto, de se colocar disponível, de fazer algo por alguém. Quanto nós temos para oferecer do amor do nosso coração, da bondade que existe em nós, da solidariedade que está em nós. Quanto nós temos para oferecer do perdão. Quanto nós temos para oferecer, para fazer com que as pessoas se sintam melhores, para poder completar na vida delas aquilo que falta. Porque é um pouco assim, nós vamos todos nos completando uns aos outros. O quanto nós temos, e a gente diz dos 7 dons do Espírito Santo, mas que são uma representação de tudo isto. O quanto a gente tem para oferecer para esse mundo, com as nossas ideias, nossos pensamentos. Hoje que nós vivemos num mundo de uma comunicação tão fácil, quanto a gente pode partilhar com as pessoas daquilo que nós estamos cheios, daquilo que a gente cresce
a partir da nossa fé. O quanto a gente pode espalhar por este mundo, o quanto nós podemos servir uns aos outros e o quanto nós podemos servir a igreja, que é a comunidade cristã, que representa este lugar aonde os discípulos com a Virgem Maria estavam reunidos quando veio o Espírito Santo. Porque assim, é na vivência da comunidade, é nessa experiência de viver como igreja, que a gente amplia todas as coisas. A igreja começou ali, naquele lugar, naquela sala fechada, e alcançou o mundo todo. Nós nos reunimos aqui todos os domingos para vivermos a experiência de Pentecostes e podermos sair também para o mundo, sair para nossa casa, nosso trabalho, nossos amigos, enfim, em todo lugar por onde nós passarmos, deixarmos a marca de homens e mulheres cristãos, de homens e mulheres tocados e envolvidos pelo Espírito Santo. Portanto, celebrando hoje Pentecostes, que haja na igreja, em nós que somos igreja, esse desejo sempre de renovar. Papa Francisco coloca muito isto: evangelizar a partir de novos métodos, a partir de novos modelos, evangelizar com criatividade, resgatando aquilo que foi se perdendo, sobretudo das origens da devoção popular, e olhar para o mundo de hoje e saber comunicar com este mundo e utilizar de todas as ferramentas de comunicação para que Jesus chegue aonde Ele ainda não chegou, ou para que se faça presente sempre e de forma constante o anúncio do Evangelho. Podemos então sentir esta presença do Espírito que nos inquieta, nos desinstala. O que eu ainda posso fazer que não fiz? O que eu tenho a oferecer que eu ainda não ofereci? O que está presente em mim que eu não busquei descobrir, que eu não mergulhei dentro de mim mesmo para trazer para fora? Trazer este Espírito que me propõe ser e estar sempre renovado e sempre renovando. Pedir ao Espírito Santo para a igreja também, nós que somos igreja, para estabelecermos sempre um diálogo muito sincero. Hoje falta sinceridade para as pessoas, falta verdade, há uma grande falsidade, há muitos interesses, as pessoas não se respeitam como deveriam se respeitar, não se acolhem como cristãos. Pedir que possamos falar esta mesma linguagem do amor que nos embala a todos. O amor precisa acontecer, porque o amor é o nosso maior testemunho, o nosso maior e grande testemunho. Que o Espírito Santo venha assim sobre nós, é isso que nós pedimos hoje. Vinde, Espírito Santo, porque é o nosso desejo, porque nós sabemos que sozinhos, sem a força do Espírito, não podemos realizar todas estas obras, não podemos realizar todas essas boas intenções, todo esse desejo. Queremos sim pedir: vinde, Espírito Santo, e renove a cada um de nós, nosso coração, nossa vida, nossa fé.
Vinde, Espírito Santo, renove a sua igreja e a partir dela o mundo inteiro.